Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Janailson, eu sou o diretor de comunicação e mídias sociais da Coalizão Mais Brasil e nós estamos estreando hoje direto da capital cearense, a grande fortaleza, né, dessa paisagem maravilhosa que é a Praia de Iracema, o nosso programa, o nosso quadro, que vai falar sobre saúde pública, gestão de políticas sociais, políticas públicas de saúde, de monitoramento, enfrentamento às doenças com determinação social que afetam a nossa nação. Então, o Fala Mais Brasil, ele vem para isso, para te informar e também, claro, para a gente conversar com profissionais, conversar com usuários do SUS e demais pessoas interessadas nessas pautas. Hoje nós estamos aqui com ela, que é uma querida, que nós apelidamos de Sandra Dudati, porque o sobrenome dela é complicadíssimo de falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento e enfrentamento às doenças com determinação social no Brasil. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda. Sandra, a gente vai ser bem prático para não ficar aquela coisa muito cansativa. Eu queria saber de você como que você vê o alcance dessa nova portaria de incentivo às ações de prevenção IST/AIDS, HTLV, hepatites virais, tuberculose e demais doenças com determinação social, junto aos estados e municípios, sabe? Como que vai ser essa relação, sabe? Como que vai se comportar o funcionamento de tudo isso entre o movimento social, os estados, municípios e o Ministério da Saúde? Bom, no final de 2013, nós conseguimos 100 milhões a mais no financiamento da política de incentivo, que era de 200 milhões, isso deu um total de 300 milhões para incluir a tuberculose. Né? Em 2024, a gente teve que fazer toda uma negociação com o CONAS e com o CONASEMS para lançar essa portaria. Ela foi pactuada em CIT e a partir da publicação da portaria, a gente encaminhou para os estados o valor que cada estado receberia referente ao incentivo, e aí contando o recurso que eles já tinham para IST, HIV/AIDS e hepatites virais, e agora o recurso da tuberculose a partir de 2024. Então a gente encaminhou o valor total do estado e os estados pactuaram em CIB como que eles iriam fazer a divisão desse recurso dentro do estado, e eles são autônomos para isso. Então, levando em consideração, nós fizemos algumas sugestões, disponibilizamos alguns materiais, né, sempre com base em dados epidemiológicos de todas essas doenças e infecções, mas os estados eram autônomos para também escolher os seus critérios, pactuar em CIB e nos encaminhar uma resolução. E aí o Ministério da Saúde faz a publicação da portaria e começa a fazer o repasse. Alguns estados demoraram muito, mas a gente já tinha negociado dentro do Ministério que, independente de quando chegasse o recurso, esse recurso seria transferido referente ao ano de 2024 todo. Só que, devido a alguns estados terem demorado nessa pactuação, esse recurso só foi repassado em dezembro. Então, é lógico que, referente ao ano de 2024, ele vai ser executado esse ano, né? Diferente da portaria que a gente tinha no começo do incentivo, lá em 2002, quando ele foi instituído, ele não tem mais percentuais definidos para cada uma das ações dos estados. A gente recomenda que o estado continue fazendo todas as ações que fazia, ou seja, repasse para apoio à sociedade civil, apoio a casas de apoio onde couber, né, onde os estados que tiverem, e compra de fórmula infantil para crianças expostas, e também é uma novidade dessa portaria, que antes era só criança exposta ao HIV, e a partir dessa portaria de 2024 a gente também incluiu o HTLV. Então, a gente espera que esse recurso seja executado de acordo com a sua finalidade. Ele ainda é um recurso específico. Se vocês entrarem no site do Fundo Nacional de Saúde, vocês vão ver que ainda tem uma ação exclusiva para o incentivo de IST, HIV/AIDS, hepatites virais e agora tuberculose. Então, ele tem essa finalidade. A gente espera que a partir do repasse para os estados e municípios, os gestores locais priorizem as atividades que estão descritas na portaria. Mas a gente tem que lembrar também que, apesar de ser um recurso específico,
o gestor também hoje tem uma autonomia para fazer a gestão desse recurso. Ok, maravilha. Acho que é o principal interesse dos movimentos sociais, né? Fazer com que os estados e municípios tenham mais autonomia e que usem o recurso porque devidamente tem que ser usado, né? Que é um grande desafio que os movimentos sociais têm hoje. A nossa segunda questão é a Coalizão Mais Brasil, ela é uma frente ampla, né? A gente se preocupa com tudo, não só com o HIV/AIDS, não só com a tuberculose, e nenhuma patologia é mais importante ou menos importante do que a outra, né? A nossa visão é essa, é dar espaço para que todos possam falar. Então a pergunta que fica é, como que as frentes amplas no Brasil vão poder contribuir com o planejamento, o enfrentamento e o monitoramento das políticas de incentivo? Né? Quais são as principais formas, os principais meios, a quem nós devemos recorrer, né? Como devemos proceder? Olha, desde 2022, quando essa política de incentivo foi instituída, a gente tinha instrumentos de planejamento e programação específicos para essa política, mas a gente sempre falou que era muito importante que todas as ações, e aí vou falar pelas doenças e infecções do departamento, a gente sempre dizia que as ações que forem planejadas referente às nossas doenças e infecções, elas precisam estar nos instrumentos oficiais de planejamento de estados e municípios, ou seja, plano anual de saúde, plano plurianual de saúde e programação anual de saúde. Hoje a gente sabe que é muito importante que essas ações estejam lá, porque senão a gente não tem mais instrumento específico, e se essas ações não estiverem lá programadas, elas muito provavelmente não serão realizadas, até porque o orçamento está vinculado ali. Então, se você não tem programação de ação ali, você não tem orçamento dirigido, destinado àquelas ações que a gente precisa fazer. A melhor forma de participar, a gente sempre também recomendou aos estados e municípios que incluíssem os movimentos sociais e todos os seus parceiros, não só de movimentos sociais, mas outras secretarias, outros departamentos que são importantes na execução de ações que estão relacionadas às IST, HIV/AIDS, tuberculose e hepatite. Então, construir esse instrumento de forma participativa e com vários parceiros é a melhor forma de você ouvir os parceiros, ver quais são as suas necessidades e direcionar ações para as populações que realmente precisam. Então, a nossa recomendação é que estados e municípios envolvam os movimentos sociais em todas as etapas do planejamento, ou seja, planejamento, monitoramento e avaliação dessa política. Mas também é uma questão de articulação local. O departamento faz essa recomendação e já faz há mais de 20 anos, mas a gente sabe que essa articulação tem que ser feita localmente. E incluir os conselhos, né, os conselhos municipais de saúde que têm representação da sociedade civil, tem sido um caminho bem importante para dar força para a sociedade, para fazer essa articulação. Perfeito, não precisa nem comentar. Como eu falei no começo, nós estamos em Fortaleza, onde está acontecendo o primeiro encontro nacional da Coalizão Mais Brasil. Nós desde já agradecemos ao Ministério da Saúde por todo o apoio, agradecemos também à Secretaria Estadual de Saúde de Fortaleza, a RNP Ceará, o Conselho Nacional de Saúde, a Agência de Notícias da AIDS, a Folha de São Paulo e demais meios de comunicação do Estado do Ceará. E a última pergunta, né, antes da gente encerrar, não é nem uma pergunta, assim, é um bate-bola bem rápido. Eu queria que você me falasse da realidade, como você achou que seria estar aqui, né, na expectativa, e como é que está sendo para você, e qual a importância de um evento como esse para ti? Olha, eu faço parte da área de planejamento do departamento, então a minha interlocução com a sociedade civil não é muito grande, a não ser nas oficinas que a gente sempre fazia até 2013, referente à política de incentivo. Então, eu espero que seja um evento que traga para vocês uma afirmação da coalizão. Eu vejo que vocês precisam de um espaço, né, para conversarem e se organizarem, e a gente tem a expectativa de que
vocês sejam grandes parceiros do departamento também. Assim como a gente conta com outros movimentos sociais, a gente também gostaria de contar com a parceria da Coalizão Mais Brasil no enfrentamento das nossas doenças, que hoje a gente nem fala mais em enfrentamento, hoje a gente trabalha na perspectiva de eliminação dessas doenças. Obrigado mesmo. Nós estamos encerrando por aqui o primeiro Fala Mais Brasil, agradecendo a Sandra, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco nesse momento e até a próxima. Beijos.